Olá, crianças do terceiro ano. Professora Cleidiana aqui com vocês. Nós vamos agora para a nossa segunda aula de História do nosso volume 3. Vamos lá, todo mundo com o seu Farias Brito aí na mão. E vamos começar com a nossa agenda. Bom, nós vamos começar com a correção da página, da atividade das páginas 130 a 131. Vocês fizeram na aula passada essas páginas e vamos estudar agora, nessa aula aqui, da página 132 a 137. E para casa, eu quero que vocês respondam as páginas 259 a 265 do Plus. Bom, gente, essas páginas aqui do Plus, ela vai lhe ajudar a entender mais o conteúdo. Vocês vão receber uma revisão antes das provas, mas essas páginas aqui, ela aborda todo o conteúdo que nós estudamos, tanto da aula anterior, como desta aula. Então, vai enriquecer mais ainda os seus conhecimentos, viu? Vamos lá. Correção da atividade das páginas 130 a 131. Ele começa assim. Para ler e escrever melhor, ele traz essa linda imagem aqui, ó, a imagem, olha, de um grupo de pessoas que moram nessa comunidade, que são os quilombolas, né? Eles moram no quilombo Maria Romana, no município de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 2015. Olha só, gente, porque quando a gente fala muito dos quilombos e dos quilombolas, a gente imagina mais a região Nordeste, não é isso? Mas aqui nós temos uma foto não muito antiga, 5 anos atrás, tirada nessa comunidade quilombola que existe lá na cidade, no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Aí ele fala, o texto a seguir explica o que são, onde estão localizadas e quais os objetivos das comunidades quilombolas atualmente. Vocês sabem, né, pessoal? Nós falamos na aula passada sobre os quilombos, que era o lugar onde os escravos que fugiam das fazendas, as pessoas que eram livres, porém muito pobres, e os indígenas, eles ficavam lá o quê? Escondidos. Eles fugiam para esse local. E nesse local eles viviam em comunidades, eles plantavam, eles se mantinham nesse local. Então, aí o quilombo começou a virar uma comunidade. Todas as pessoas que moravam no quilombo eram chamadas de quilombolas. Então, por isso que ele fala comunidade dos quilombolas. Ainda hoje existe, só que na atividade passada nós conhecemos o quilombo dos Palmares. Aqui nós já estamos falando de outro quilombo, que é Maria Romana, que existe atualmente no Rio de Janeiro. Certo, criança? Então, na página 130, nós vamos falar sobre as comunidades quilombolas. Os quilombos eles eram comunidades que abrigavam escravizados fugidos de engenhos e de fazenda. E nessas comunidades eles conseguiam resgatar e transmitir livremente suas heranças culturais africanas sem sofrer castigos. Olha, é bom ressaltar aqui também que nessas comunidades não só eram os escravos que tinham fugido, também os africanos, nós tínhamos também os indígenas, aqui as pessoas pobres, mas eram livres, pobres, mas porém não tinham como se manter. E essas comunidades elas serviam para isso. Eles plantavam, eles cultivavam, eles sabiam, né, trabalhar na agricultura. Então, o que eles faziam? O que eles conseguiam plantar, eles conseguiam comercializar para poder se manter. Atualmente, quando ele bota atualmente, são nos dias de hoje. E ainda existe remanescente desses grupos, que preservam os costumes, a língua e a religiosidade dos antepassados africanos. Quer dizer, eles ainda continuam estudando sobre os antepassados africanos, como era a língua deles, como era a religiosidade, como eles trabalhavam a religião. Então, muitos anos se passaram, mas isso ainda continua preservado. Eles são denominados comunidades quilombolas, comunidades negras rurais, quilombos remanescentes ou quilombos contemporâneos. Então, todos esses nomes estão relacionados a comunidades quilombolas, viu? As terras ocupadas por essas comunidades, elas podem ter sido compradas, doadas, recebidas como herança ou como pagamento. E estão localizadas tanto nas áreas rurais como em áreas urbanas. Então, essas pessoas que moram nessas comunidades quilombolas, elas foram para lá porque essas terras foram doadas. Eles estavam lá, entendeu, nesse local, eles não tinham como ter essas terras, então eles conseguiam. Como? Alguém comprava, doava para eles. Era um território particular, mas, porém, deixavam essas comunidades, entendeu? Apoiavam os quilombolas, recebido como herança, às vezes, o terreno, o local, ou
como pagamento. E estão localizados, né, tanto na zona rural como na zona urbana. E a Constituição Federal, e o que é, gente? Lembra da Constituição Federal que nós já falamos sobre ela nas aulas de valores? Então, fala que é o quê? O conjunto de leis, né, do nosso país. Ela é de 1988. O que é que ela garante para essas pessoas? Ela garantiu a essas comunidades a posse das terras que ocupam com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e evitar que ela se perca com o passar do tempo. Então quer dizer que a Constituição Federal, ela ajuda essas pessoas, os quilombolas chegam no local, certo? Nesse local que eles ocupam, eles são apoiados pela Constituição Federal, tudo dentro da lei, direitinho. E por que ela faz isso, essa Constituição? Para valorizar a cultura afro, né, brasileira, evitando que ela se perca. Porque se não for cuidado, você sabe, tudo que você não cuida, não preserva, ela acaba se perdendo, se estragando ou até esquecido. Na página 130 ela fala, ó, tem um pedacinho aí no seu livro, na página 130, em destaque, bem um quadradinho que ele traz essa informação aqui para você. Certo? Que fala que é muito importante informar-se sobre a realidade de outras pessoas antes de emitir uma opinião sobre isso. Por que a senhora está começando a falar isso? Porque muitas pessoas achavam que nas comunidades quilombolas as pessoas iam para não trabalhar, para não querer fazer nada. E não é isso, gente. Não é isso. Eles apenas, na época, começaram a surgir os quilombos, era uma resistência contra a escravidão. Então, esse cuidado quando você for falar, principalmente dessas comunidades, porque tem que possibilitar o sentimento de empatia. Você sabe o que é empatia, né? Que é colocar-se no lugar do outro. Então, principalmente com relação a situações que não fazem parte do nosso cotidiano. Você nunca viveu em comunidade, como os quilombolas. Você não teve essa realidade, você vive numa realidade totalmente diferente. Então, você não pode julgar aquilo que você não conhece. Tia, mas eu ouvi. Mas você só ouviu, você não tem certeza. Então, não compartilhe, não saia espalhando. Como é o caso de conviver em uma comunidade quilombola. Se você não viveu, você tem que estudar para entender o que eles faziam nessas comunidades. Por que existem tantas pessoas? Porque tantos negros africanos estão lá? Porque muitas pessoas que não são negras, mas porém eram pobres, não tinham como sustentar, foram para esses locais. Certo? É bom, vamos estudar para poder passar essa informação tendo empatia, se colocando no local dessas pessoas, desses quilombolas que fazem parte dessa comunidade. E o que são as comunidades quilombolas? Na nossa primeira questão, da página 131, ela traz aí. E aí, crianças, o que são as comunidades quilombolas? Hein? São comunidades remanescentes dos quilombos, né? Comunidades que elas já estão surgindo, iguais aos quilombos, são comunidades quilombolas, todas são o quê? Qual o foco que era principal? Era o quilombo. Então, o quilombo surgiu. E depois do quilombo foram surgindo essas comunidades quilombolas. Dos quilombos que preservam o quê? Os costumes, a língua, a religiosidade e dos antepassados africanos. Então quer dizer que eles conhecem atualmente, sim, eles vivem atualmente naquele local, ou na área urbana, ou rural. Eles vivem os nossos costumes, aprendem como nós vivemos, mas eles não deixam de trabalhar a sua cultura, a sua língua, seus costumes e a sua religiosidade. Onde estão localizadas as comunidades quilombolas? Acabamos de falar, nas zonas rurais e urbanas. Que leis, olha só, que leis garantem a preservação das comunidades quilombolas no Brasil? E por quê? Nós acabamos de falar sobre a Constituição Federal, não foi isso? A Constituição Federal de 1988, ela garante a essas comunidades a posse de suas terras, das terras que eles estão ocupando, certo? Eles vão para um local, começam a ocupar aquelas terras, e a Constituição Federal, né, faz todo o estudo, claro. Não é chegar também em qualquer lugar invadindo, não é assim. Tem todo local para essas comunidades, elas são preservadas, são cuidadas, e a Constituição Federal, ele apoia. Com qual objetivo? Com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e evitar que ela se perca com o passar do tempo. A quarta questão é bem legal. Olha só. Você preserva algum costume que herdou de seus antepassados? Hein, gente? Tia, porque antepassados das pessoas antigas da sua família.
certo? Dos avós, do bisavô, dos seus tios. Então, você preserva em algum costume uma coisa que é da sua família, que as pessoas de sua família faz, que às vezes do outro coleguinha não faz? Eu quero que você escreva um pequeno texto para explicar que costume é esse que você e sua família têm, se vocês tiverem, né? Você e sua família têm, é um costume que você herdou, pode ser de um lugar, da família, de outros grupos de convívio. E qual é o objetivo de se manter esses costumes? Ou característica dos antepassados? Por quê? Porque que é tão importante para a sua família vocês ainda preservar, hein? Manter esse costume. Eu tenho na minha família vários costumes, entendeu? Que nós herdamos dos nossos antepassados, também dos meus avós, dos meus tios, entendeu? Primos. Então, nós temos esses costumes, nós nos reunimos muitas vezes. Então, eu quero que você crie um texto. Não vou falar muito para não interferir no seu pensamento, tá? Eu quero que você faça esse texto bem legal no seu caderno de casa, tá? Agora nós vamos para a página 132, capítulo 2, onde fala sobre a pecuária e a ocupação do interior. Pronto. Essa é a página que nós vamos começar a estudar. Anteriormente, nós estávamos corrigindo a nossa atividade de casa da semana passada, né, da aula passada. Agora, nós vamos para o nosso novo conteúdo aí, que é a pecuária e a ocupação do interior. Olha só, a ocupação das terras do Brasil durante o período colonial começou pelo litoral e mais tarde se expandiu para o interior, com a atividade dos bandeirantes, dos tropeiros e dos vaqueiros. Gente, informação que vocês já sabem, ó, muito. Nós já sabemos, não é de hoje, que da ocupação das terras no Brasil, né, começou no período colonial, começou pelo litoral. Por quê, gente? Porque o litoral ele tinha solo, né, e climas favoráveis tanto para a pecuária como para a agricultura. Nós estudamos isso já. E aí ele fala que foi se expandindo para o interior com as atividades de quem? Dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Em pessoa, em crianças. Era o quê? Os colonizadores que faziam as grandes expedições. Não era isso? A procura de quê? Das riquezas daquele local. Eles faziam o quê? Capturavam os índios para ajudar. Como? Como guia, né? Eram ótimos guias nas florestas, para trabalhar nos afazeres domésticos também, e para carregar, né, toda a mercadoria. Além de trabalhar na agricultura. Os tropeiros e os vaqueiros, vocês sabem, tiveram um papel muito importante, principalmente quando nós estamos falando de expandir para o interior. Que é o quê, gente? Era o local que eles faziam o descanso deles, tanto os bandeirantes como os tropeiros e os vaqueiros, eles tinham seu local de pouso, de repouso. E esses locais, depois, passaram a ser transformados em vilas e cidades. Eles se encontravam várias vezes por ali. Então, os tropeiros traziam as mercadorias, né, que os vaqueiros e os bandeirantes iam precisar durante o seu convívio naquele local, que eles estavam distantes de tudo. E os tropeiros faziam essa troca, né, traziam a mercadoria que eles precisavam, podia ser alimentos, ferramentas, vestimentas. E os vaqueiros eram que conduziam os gados. Eles tiravam os gados do local que não era favorável para a criação da pecuária e levavam para o litoral, onde a pastagem, né, e tinha pastagem e tinha rios para os gados. Eles podiam se alimentar e beber. A atividade pecuária foi muito importante para o Brasil no período colonial. O gado, né, bovino era utilizado para transportar a cana-de-açúcar das plantações até um engenho e para mover a moenda. Gente, eu já até tinha comentado para vocês sobre isso, sobre o gado, né, na aula também passada, que os gados eles eram muito utilizados nas moendas, eles eram amarrados nas moendas e eles faziam o movimento, né, circular para que a moenda ela girasse e conseguisse, né, moer a cana. E aí ele fala aqui que ele era muito utilizado, além desse serviço na moenda, era transportar também as canas-de-açúcar, transportar a cana-de-açúcar das plantações. E era um equipamento que moía a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Não esquecer que a função da moenda era isso. Toda a plantação, todo o canavial de cana-de-açúcar, próximo a ela tinha uma moenda, onde
os escravos africanos, que faziam toda a retirada daquela cana, daquele local, em árduos dias de trabalho, eles eram transportados nos gados, que levavam até o engenho, e esses engenhos eram, que era o local onde ficava o quê? A moenda. E a moeda, ela fazia o quê? Moía essa cana para produzir o quê? Açúcar. E o que era o açúcar? Principal produto da época, mais valorizado. E além de fazer esse transporte, de mover a moeda, o gado também, ele que, fornecia carne, e o leite do gado ainda servia como alimento, olha só, servia como alimento para a população local. E o seu couro era usado para fabricar roupas e produtos do uso cotidiano. Então, o gado era muito usado, por isso que ele fala. Por que o gado foi tão importante nesse período colonial? Porque eles funcionavam como transporte, como auxílio na moeda, e como alimento e como tecidos e vestimentas. Olha só tudo que o gado fazia. Olha só um exemplo mais abertinho aí que a tia trouxe, uma foto mesmo de uma moenda. Olha aí o gado, ele está girando, né? Tem uma pessoa conduzindo, conduz, e o gado vai fazendo movimentos circulares para a moenda conseguir moer a cana. Em 1701, o governo português criou uma lei proibindo a criação de gado perto do litoral, para evitar que os bois entrassem nas plantações da cana-de-açúcar para se alimentar e as destruísse. Olha só, no começo da colonização, o principal local da criação de gado era no litoral. Mas só que, além da pecuária, o litoral também era bom para a agricultura. E quando estavam juntos, gado e plantação, começou a não dar certo, porque aí o gado precisava o quê? Se alimentar, e invadiu as plantações. E com isso, ocorria vários conflitos. Então, o que aconteceu? Em 1701 veio uma proibição. Não pode mais ter... Tia Manuela acabou de dizer que tinha gado? Sim. Pode ter gado no local, o que não pode ter grande criação de gado, né, pastando livremente, solto ali com os vaqueiros. Não podia mais ter nessa parte perto do litoral. Então, tiveram que buscar outros locais. Vamos já saber que local é esse. Olha só, com isso os rebanhos começaram a ser criados nas terras do interior. Olha só, sempre levando o gado, né, desde o começo da colonização. Foram levados do quê? Para o litoral, e agora do litoral, com a grande expansão da agricultura, os gados começaram a ser criados nas terras do interior, onde havia oferta de água e campos para pastagem. A mesma coisa que tinha no litoral. Eles foram lá por quê? A oferta de água e pastagem para a criação de gado. Então, se era isso que o gado precisava para se alimentar, então acharam melhor transferir, né, a criação de gado para o interior. E a atividade dos vaqueiros favoreceu, portanto, a ocupação das terras do interior. Sempre falando, né, que a importância dos vaqueiros, dos tropeiros, do bandeirante nas ocupações de terra. Nesse caso, os vaqueiros é que foram muito importantes para que o interior fosse ocupado. Quando eles começaram a fazer o quê? A criar gado nesses locais. Olha aí, gente. Agora aqui é uma imagem, né, isso do vaqueiro, tem aí no livro de vocês, na página 132. Ele mostra, né, o redescobrimento do olhar distante, a imagem que ele traz aqui para vocês. É a representação do vaqueiro conduzindo os gados, né, nos anos de 1700. Agora aqui já não no litoral, como nós já vimos imagens em aulas anteriores. Aqui já são imagens do interior, viu? Primeira questão da página 133 diz: por que a atividade pecuária foi importante para o Brasil durante o período colonial? Nós falamos ainda agora, né, sobre isso, porque a grande importância da pecuária, da criação de gado, né, isso no período colonial. Porque o gado bovino ele era utilizado para transportar a cana-de-açúcar, das plantações até o engenho. Lembra que a tia falou que os engenhos eram construídos próximos às plantações, né? E também para mover a moenda, equipamento que moía a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. E também o gado era utilizado o quê, gente? Na alimentação. Olha só, a carne e o leite do gado servia de alimento para a população local. E além de alimento, além de trabalhar nesses locais, eles também o que fornecia? O couro. E esse couro do gado era usado para fabricar roupas e outros objetos usados no cotidiano. Está aí. Por que a atividade pecuária foi tão importante no período colonial? E qual foi a medida adotada pelo governo português em 1701
E qual foi a consequência dessa medida? Vamos lá? Em 1701, o governo português criou uma lei proibindo a criação de gado perto do litoral, para evitar que os bois entrassem nas plantações de cana-de-açúcar para que alimentassem e as destruíssem. Olha só, gente, ele começou a falar, né? Ó, vamos ter que transferir os gado, porque os que estão na fazenda estão trabalhando, estão, né, com supervisão, mas os outros que estão sendo criados soltos acabam invadindo as plantações, então já não davam certo. E aí ele fala, quais foram as consequências? Com isso, os rebanhos começaram a ser criados nas terras do interior, onde havia oferta de água e de campos para pastagem, para alimentar o gado. E a atividade do vaqueiro favoreceu, portanto, a ocupação das terras do interior. Então, qual foi as consequências? A grande ocupação, né, de terras do interior por esses vaqueiros. Assim como nós já vimos nas atividades anteriores, que essas pessoas elas contribuíram para o surgimento de pequenas vilas e cidades. E aqui começou o surgimento das pequenas vilas e cidades no interior, devido à atividade do vaqueiro, né, com a atividade econômica da pecuária. Olha aí, gente, ó, o Rio São Francisco. É uma tela aí que foi colocada que fala aqui. O Vale do Rio São Francisco foi intensamente ocupado pela atividade pecuária, por isso ele ficou conhecido como Rio dos Currais. Quando ele fala intensamente, quer dizer muito. Foi usado muito pelos vaqueiros, por grandes, né, criação de gado. Então, ele foi usado o Rio São Francisco porque era um rio, né, que fornecia água e tinha boa pastagem próximo a ele. Agora nós vamos falar sobre a ocupação de terras indígenas e resistência. Eita, gente, quando a gente fala ocupação de terras indígenas, quer dizer, os indígenas já estavam naquele local, começaram a ocupar suas terras. O que aconteceu? Conflitos. Por isso vieram as resistências dos indígenas. Ó, grande parte das terras localizadas perto do rio Parnaíba, no atual estado do Piauí, e do Rio São Francisco, no atual estado da Bahia, foi ocupado para a criação de gado. Certo, nós acabamos de ver isso, né, gente? O interior. E essa parte do interior que nós estamos falando, principalmente do Nordeste. E nós estamos falando de quais locais? Parnaíba, no Piauí, e Rio São Francisco da Bahia. Certo, vamos lá continuar. Olha só, na página 134 ele continua. No entanto, antes da chegada dos colonizadores portugueses, viviam grupos indígenas nessas terras há centenas de anos, que resistiram à ocupação dos colonizadores por meio de conflitos. E por que eles resistiram? Olha, gente, eles estavam lá nas suas terras. Aí começaram a chegar quem? Os colonizadores portugueses começaram a chegar nesse local, invadindo como sempre. Então, eles não queriam, porque sabiam que iam ser escravizados. E aí eles começaram a fazer o quê? Resistir. E quando há resistência, gera o quê? Conflito. Os indígenas Cariri, por exemplo, se organizaram para resistir à tomada de suas terras pelos portugueses e deram origem à chamada Confederação dos Cariris. Olha só, então, a Confederação dos Cariris foi essa resistência dos índios contra suas terras. Não queria que os portugueses tomassem, não. E aí surgiu a Confederação dos Cariris. E o que foi a Confederação realmente dos Cariris? Foi um movimento de resistência de indígenas Cariris e Tararium à ocupação de suas terras pelos colonizadores. Então, tanto os Cariris como os Tararium, eles começaram o quê? A resistir. E a Confederação dos Cariris foi isso, foi esse movimento de resistência. E o movimento ocorreu na região Nordeste do Brasil, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba. Eita, mas tu falou do Piauí, de Parnaíba, Linda, agora eu falei sim. Lá realmente eles também resistiram. Mas nós estamos falando agora da Confederação dos Cariris. A Confederação dos Cariris, ele se deu nesses locais aqui, ó, nessa região Nordeste, nós continuamos no Nordeste ainda, só que nós estamos falando do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba. Principalmente nesses estados aí foi que o movimento ocorreu. E aí ele disse que durou cerca de 30 anos. Olha só, não foi um movimento que durou meses e dias, não. Foram 30 anos de movimento de resistência, né? Que foi do ano de 1683 a 1713. Em 1713, olha só, se ele falou que foi de 1683 a 1713, quando nós vamos para cá, nós já sabemos que acabou, então é após agora a esses conflitos. O que aconteceu depois?
Em 1713, após anos de conflito e forte resistência indígena, o governo português promoveu uma expedição guerreira que exterminou a maioria dos indígenas e pôs fim ao conflito. Então quer dizer que o conflito acabou dessa maneira? Sim. Tristemente dessa maneira, com o extermínio de milhares, né, de índios. Com a derrota, tia, o que aconteceu com os índios que ficaram lá nesse local, que não morreram, que continuaram naquele local? Vamos lá. Com a derrota e o avanço das fazendas, porque foram derrotadas as fazendas, né, os colonizadores começaram a crescer mais e mais em suas fazendas. Com as fazendas o avanço das fazendas de gado, os indígenas que sobreviveram foram o quê? Escravizados. Era por isso que eles resistiam tanto. E alguns conseguiram fugir. Não é isso, crianças? Então, bem legal essa história, viu? Bem de entendimento sobre a Confederação dos Cariris, entender que essa parte da região do Nordeste, que foi ocupada pelos vaqueiros, expandiu, trouxe um grande avanço da pecuária, da criação de gado, grandes fazendas, e com isso os conflitos com os indígenas, que já ocupavam aquele local. Aí ele traz aqui, olha, gente, os indígenas aqui, ele fala, os cariris, eles eram chamados de tapuia, pelos não indígenas, e pelos indígenas do grupo tupi. Olha só, eles falam não indígena, quer dizer as pessoas, né, os colonizadores, que não eram indígenas. Essa imagem está no livro de vocês, né, na página 134. Agora vamos para alguns questionamentos. Primeiro, quem vivia nas terras ocupadas para a criação de gados pelos colonizadores? Os colonizadores souberam que ali tinham água e pastagem para o seu gado, vamos para lá. Mas só que lá já tinham as pessoas que viviam. Quem eram essas pessoas? Era o quê? Grupos indígenas, eles já viviam nesse local. E como é que essas pessoas reagiram à ocupação de suas terras? Estão lá, tranquilamente, vivendo com sua família, e de repente são invadidos pelos colonizadores. E aí eles reagiram como? Ficaram pacientes, calmos? Como foi essa resistência? Como foi que eles reagiram? Os indígenas, eles resistiram à ocupação de suas terras pelos colonizadores por meio de conflito. Teve muito conflito nessa época. Terceiro, o que foi a Confederação dos Cariris? Olha só, a Confederação dos Cariris foi um movimento de resistência de indígenas Cariri e Tararium à ocupação de suas terras pelos colonizadores. Quer dizer, eles não aceitavam, né, essa ocupação. E onde a confederação ocorreu e quanto tempo durou? O movimento ocorreu na região nordeste do Brasil, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba, e durou 30 anos, de 1683 a 1713. O que ocorreu com os indígenas após o conflito? Foi o que eu acabei de falar para vocês, certo? Se teve esse conflito e ocorreu durante tantos anos, após ele, o que aconteceu com os indígenas? Eles conseguiram suas terras? Foi isso que a tia falou? O que foi que vocês colocaram aí? Eu sei que vocês colocaram a resposta certa, né? Que os indígenas que sobreviveram, eles foram o quê? Escravizados. E alguns conseguiram fugir. Agora nós vamos falar sobre a preservação da cultura indígena. Nós falamos agora sobre os conflitos, sobre a invasão de suas terras e como esses indígenas, com tudo isso que acontecia, como eles preservavam a sua cultura. Há cerca de 500 anos, quando os portugueses chegaram às terras que atualmente formam o Brasil, havia cerca de 5 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, durante o contato entre esses povos, grande parte da população indígena foi morta ou escravizada. Atualmente vive no Brasil cerca de 1 milhão de indígenas, de 250 grupos diferentes. Nós já falamos bastante sobre isso, sobre esse confronto dos indígenas, né, com os portugueses durante a colonização. Muitos desses grupos organizam escolas indígenas em suas comunidades. Aqueles grupos que sobreviveram, certo? Conseguiram fugir. Eles tiveram comunidade. O que eles faziam? Organizavam escolas em suas comunidades para preservar o quê? A cultura, ensinando as crianças e jovens sobre suas tradições, as tradições indígenas, e também sobre a cultura dos não indígenas, que eram o quê? Os povos portugueses, os colonizadores, para que eles pudessem o quê? Conviver em sociedade. Nas escolas indígenas, os alunos aprendem a língua e as tradições do povo dele, né? Dos povos indígenas, além de estudar a língua portuguesa e disciplinas comuns, como matemática, história e ciências. E qual era o objetivo, gente? Qual era o objetivo, né, dessa preservação? É que essas pessoas elas estejam preparadas para entender os não indígenas.
e defender os seus direitos sem perder suas raízes ancestrais. Quer dizer, é introduzir esses indígenas à comunidade mesmo, fora, né, das suas tribos. Mas eles queriam que eles entendessem que eles podiam conviver nessa sociedade sem perder as suas raízes ancestrais. Olha aí, uma escola indígena. Primeira questão da página 137 traz: quantos indígenas existiam nas terras do Brasil há cerca de 500 anos e quantos há atualmente? Olha só, há cerca de 500 anos atrás, nós tínhamos 5 milhões de indígenas nas terras do Brasil. Hoje, atualmente, só existe 1 milhão, devido a tantos conflitos e resistência, né, gente? Por que a escola indígena é importante para esses povos? As escolas indígenas são uma forma de preservar a cultura indígena, pois ensina crianças e jovens sobre suas tradições e também sobre a cultura não indígena, para que eles possam conviver em sociedade. Tá aí a importância da escola indígena, que além de preservar sua cultura, ensina, né, a cultura não indígena. Terceira questão. Leia o texto e marque a alternativa correta. A escola indígena. Olha, gente, o índio dando aula aí. Como ele dá aula? É desse, ele deu uma foto real aí, viu? Aí ele fala que é uma sala de aula na aldeia, bem aí, no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. A escola indígena, além de abordar muitos conteúdos que os não índios aprendem, ensinar a fazer conta, a ler e a escrever na língua indígena, também passou a incluir os conhecimentos locais na sala de aula. Os alunos aprendem, por exemplo, como usar os recursos naturais e cuidar do ambiente e do território onde vivem. Aprendem sobre a história de seus antepassados, seus mitos e outras informações, né, que preservam a cultura indígena. Então, bem legal isso aí, ó, dando aula para as crianças. Crianças e jovens sobre o quê? Como preservar a sua cultura e viver e conviver em sociedade com os não indígenas. Aí ele fala, a escola indígena tem como objetivo a catequização. Gente, nós estamos falando sobre isso, essa parte da religiosidade? É só isso que é o objetivo? Não, né? Nós nem falamos sobre isso. Os professores indígenas ensinam apenas sobre sua cultura? Não, eles ensinam a cultura indígena, mas também eles ensinam a cultura dos não indígenas, né? Eles ensinam as outras disciplinas comuns. Os alunos aprendem sobre a cultura e sobre a cultura dos não indígenas, hein? Os indígenas, eles aprendem sobre a cultura dele e dos não indígenas? Hein, criança? Qual foi que você marcou? Tio, o que é o não indígena? Quem era, gente? As pessoas do local, gente, que moram. Na época dos colonizadores, eram os portugueses. Mas nós estamos falando agora de uma escola no Pará. Então, as pessoas que moram, né, na cidade do Pará, que não são índios. E aí, gente, os alunos, eles aprendem o quê? A sua cultura e a cultura dos não indígenas. Bom, com isso nós ficamos por aqui. Acabou a nossa correção, a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham entendido pouco sobre o índio, sobre a pecuária e a ocupação dessas terras no período colonial. Então, um beijo. Vamos estudar para o nosso livro e fazer nossas atividades. Até a próxima aula. Tchau.